Olá, guerreiros! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Instinto Livre. Hoje falaremos especificamente sobre a vida intelectual. Fiz um vídeo passado falando sobre os homens inteligentes serem desprezados, mas agora está faltando esse episódio muito importante que é como ter uma vida intelectual. Como se tornar um homem intelectual. E é isso que iremos abordar no episódio de hoje. E para começar, devo citar a referência que eu estou usando para esse vídeo, que é um livro, A Vida Intelectual de Sertilanges. É um livro muito interessante, porque ele expõe de forma bem detalhada e bem rica como é a vida de um intelectual, quais são os pré-requisitos de uma vida intelectual. O Sertilanges tornou-se famoso por volta de 1917, né, com o livro La Vie Héroïque, que eu infelizmente não busquei a tradução, mas basicamente, depois de 1921, ele fez essa obra aqui, a La Vie Intellectuelle, A Vida Intelectual. E iremos explorar sobre esse livro e o primeiro ponto que iremos abordar é sobre a vocação intelectual. Primeiramente, para começarmos, eu vou ler uma das partes do livro, que é a seguinte: você quer produzir uma obra intelectual? Comece criando em si mesmo uma zona de silêncio, um hábito de recolhimento, uma vontade de despojamento, de desapego, que o torne inteiramente disponível para essa obra. Adquira esse estado de alma, isento do peso do desejo e da vontade própria, que é o estado de graça do intelectual. Sem isso, você não fará nada. Em todo caso, não fará nada de valor. O que essa parte diz? Obviamente que para um homem, para uma pessoa que quer seguir uma vocação intelectual, é extremamente crucial reservar um espaço, uma zona, por se dizer, uma zona de silêncio. Não só uma zona de silêncio, como um hábito diário de recolhimento. Você tem 2 horas por dia. Ótimo. Reserve essas 2 horas por dia para estudar, para se dedicar ao aprimoramento da sua mente e da sua capacidade intelectual. Como exatamente? Bom, lendo o livro, não só lendo o livro, como assistindo documentários, refletindo sobre assuntos, escrevendo, meditando e coisas do tipo. Essa é uma das bases principais para ter uma vida intelectual, uma vocação intelectual. E outra parte é a seguinte: o intelectual, ele não é filho de si mesmo, é o filho da ideia, da verdade eterna, do verbo criador e animador imanente à sua criação. Essa parte já revela tudo. Quando um homem decide trilhar uma vida intelectual, é muito importante estar ciente de que, ao decidir isso, você não é mais dono de si mesmo, você não é mais filho de si mesmo. Você se torna o filho, você se torna escravo da ideia. Não só da ideia, mas como principalmente da verdade. Ou seja, a verdade absoluta, agarre-se a ela, que ela se agarrará a ti. Isso pode se remeter a, por exemplo, estar aberto a refletir sobre coisas que a maioria das pessoas não refletem ou que a maioria das pessoas tem medo de refletir, como a questão sobre o paraíso e o inferno. Será que o inferno é eterno? Será que não? Será que há o paraíso? Será que o que é preciso? Quais são os requisitos para entrar no paraíso? E coisas do tipo. É um tipo de mentalidade que um intelectual deve ter para
se apegar à verdade e amar a verdade, para que, por si só, a verdade possa se entregar a ele. Outra coisa interessante, uma coisa muito importante para ter uma vida intelectual, é gerenciar o seu tempo. Vou citar o seguinte parágrafo do livro, que diz o seguinte: quantos jovens que têm a pretensão de se tornarem trabalhadores desperdiçam miseravelmente os seus dias, suas forças, sua seiva intelectual e seu ideal. Ou não trabalham e sobra-lhes tempo, ou trabalham mal, caprichosamente, sem saber nem quem são, nem para onde querem ir, nem como se caminha. Cursos, leituras, amizades, dosagem de trabalho e de repouso, solidão e de ação, de cultura geral e da especializada, espírito de estudo, arte de extrair e utilizar as informações adquiridas, realizações provisórias que anunciam o próximo trabalho, virtudes a obter e a desenvolver. Nada é previsto e nada se realizará. Meus caros, esse trecho aqui é um dos que mais me tocou, assim, no ler esse livro. Assim, eu ainda estou lendo, estou na página 46, 47, eh, mas eu já fiz anotações aqui que eu acho que são suficientes para abordar esse vídeo. Claro, pode ser que a resposta para a pergunta central desse podcast, de como ter uma vida intelectual, pode não não ter todo o necessário, realmente, mas pelo menos eu vou apresentar aqui alguma das bases principais, para que depois, caso vocês queiram, posso até fazer alguma live ou um vídeo mais específico analisando aprofundadamente essa obra de Sertilanges. Mas vamos continuar com a nossa análise. Quantos jovens que têm a pretensão de se tornarem trabalhadores desperdiçam miseravelmente seus dias? Essa parte é óbvia. Se você quer se tornar num indivíduo, num homem intelectual, a coisa principal dessa vocação é você saber gerenciar o seu tempo. Ou seja, não desperdiçar, principalmente a sua juventude, em seus 18 a 25 anos, com futilidades, com coisas que não vão te levar ao caminho da sabedoria e da inteligência. Claro, não estou dizendo também que é para se abster 100% de reservar pelo menos um fim de semana por mês para você sair, para você curtir, mas que não se esqueça também que, se você quiser trilhar esse caminho, você terá que fazer certos sacrifícios. E um desses exige o gerenciamento sábio do seu tempo, porque pode ocorrer esse erro aqui que essa parte demonstra, né, que alguns ou não trabalham, mas sobra tempo suficiente que eles gastam em outras coisas, ou, pelo contrário, trabalham mal, sem saber nem quem são, nem para onde querem ir, nem como estão caminhando. Ou seja, alguns pensam que estão trabalhando, pensam que estão estudando, tipo assim, lendo o livro, claro. Lendo o livro é bom, mas assim, se você só lê de passagem, mas não realizar marcações e anotações, pelo menos para aqueles que não têm uma memória tão bem estruturada ou bem uma memória de curto prazo e longo prazo bem definida, daqui a algum tempo você já vai, ó, esquecer, esquecer completamente o que você aprendeu. E aí você teria que reler de novo e, assim, você tem a falsa sensação de que aprendeu sobre o livro, mas na verdade você não aprendeu nada. E isso eu não estou falando à toa. É um erro que às vezes eu também cometo, e que é algo que eu estou tentando corrigir. Esse livro está me ajudando muito nessa questão. Agora vamos para uma das partes do livro. O gênio é uma longa paciência, mas uma paciência organizada, inteligente. Não é preciso ter faculdades extraordinárias para, para realizar uma obra. Basta uma simples
superioridade. O resto é dado pela energia e por sua judiciosa aplicação. Meus caros, essa parte também é muito interessante. O gênio é uma longa paciência. Outra das virtudes e que a vocação intelectual requer do homem é a paciência. A paciência é justamente porque, para você conhecer sobre coisas, sobre fundamentos complexos, como por exemplo teologia, cristianismo, ou por exemplo alguns relacionados à ciência, como física quântica, metafísica e coisas do tipo, você não vai adquirir esse conhecimento de um dia para a noite. E caso você, entre aspas, encontre o método de conseguir esse conhecimento rápido, desconfie, porque muito provavelmente você está caindo numa armadilha. E a paciência ela é muito importante, porque ao estudar qualquer coisa, no cristianismo, estudar sobre física quântica, sobre ondas sonoras, frequências energéticas e todas essas coisas, cada uma delas requer um tempo. Um tempo para você estudar, um tempo para você se aprofundar, e o tempo e a paciência para chegar na resposta que você quer. Nem sempre você vai ter todas as respostas de mão beijada. Nem sempre você vai ter as informações e as verdades que você quer extrair desse mundo de mão beijada. Para isso requer tempo, requer dedicação, mas uma paciência organizada e inteligente, que é exatamente essa questão. A paciência organizada e inteligente, ela é direcionada. Ela é algo que você precisa ter para trilhar o caminho da vida intelectual. Porque para você se tornar um intelectual, para você trilhar uma vida intelectual, você tem que ser paciente, ter uma longa paciência, justamente para isso. E uma das partes mais importantes que destacam um dos fatos que poucos aceitam, que é o seguinte: você realmente não precisa ter faculdades extraordinárias para fazer algo, para realizar uma obra, que nem aqui diz. Essa coisa, esse trecho em específico foi muito interessante, porque confirmou algo que eu meio que internalizei, eh, tipo, que eu supus que nem tudo você precisa ter uma faculdade extraordinária, nem tudo você precisa ter um curso bem formado para fazer as coisas. Veja bem, a gente está na era da informação, da inteligência artificial. Literalmente, a gente, nos tempos modernos, temos muito mais, não vou dizer muito mais conhecimento, mas muito mais informações, muito mais, conhecimentos registrados do que na era de Platão e de Aristóteles. Você tem noção disso? Que a gente vive numa era em que as informações estão disponível a rodo para cada um de nós pesquisar, só que poucos fazem isso da forma correta? É, exatamente. É isso aí também. Algumas coisas não precisam ter faculdades, mas precisam que você acesse determinadas informações. Até porque, também é algo que, bom, eu suspeito que essas instituições de ensino, faculdades, cursos, essas coisas, eu acredito que parte delas faz justamente isso, controlam o acesso a tais conhecimentos. Porque vamos supor que a maioria tivesse conhecimento sobre, eh, medicação à base de plantas medicinais. As indústrias farmacêuticas iriam à falência. E justamente por isso que eles controlam esse tipo de conhecimento. Mas enfim, é outro assunto, é outra questão, mas basicamente é isso. E vou citar agora o último parágrafo aqui sobre o livro da vida intelectual. Claro, ainda tem muitas coisas que eu tenho para anotar, mas pelo menos para a gente dar uma encerrada nessa questão. Pensem agora no trabalhador isolado, privado de recursos intelectuais e de contatos estimulantes, enterrado em algum fim de mundo, onde parece condenado a definhar, exilado longe das ricas bibliotecas,
dos cursos brilhantes, do público vibrante, tendo somente a si mesmo e obrigado a tudo extrair desse fundo inalienável. É uma das coisas que esse trecho aqui é muito interessante que ele pensa, que ele demonstra, que é o seguinte: que alguns intelectuais, algumas pessoas que não têm acesso a esse acervo de informações, a esses recursos, não têm acesso à internet, muitas das vezes esse tipo de pessoa, e eu digo assim agora no contexto antigo, esse tipo de pessoa, ele ainda conseguia extrair informações para obter os seus conhecimentos, mas de outras formas. E isso aqui só mostra que, bom, não há limitações. Se não havia limitações para pessoas que tinham pouco acesso às informações, para pessoas que não eram, eh, fre não eram parte da elite intelectual, conseguiam obter esses certos conhecimentos, o que impede nós, meros mortais, que vivemos na era com mais informações, com maior quantidade de informações que temos na humanidade, o que impede de nós de trilharmos esse caminho, de tornarmos-nos intelectuais. Outra coisa importante é que um intelectual, ele não é isolado. É uma coisa muito importante. Lendo esse livro, eu consegui clarear essa questão, porque eu tinha esse erro. Eu errava pensando que só eu estudando, só eu procurando as coisas, eu iria chegar na verdade absoluta. Mas na verdade, não. O intelectual, ele não é um isolado. Para você ver, muitos intelectuais da época, Platão, Aristóteles e outros do tipo, se cercavam de pessoas, se cercavam de alunos para nessa jornada da obtenção do conhecimento, nessa jornada da filosofia. Tanto, tanto quanto a solidão vivifica, o isolamento paralisa e esteriliza. Esse é um dos trechos sobre a questão do intelectual não ser um isolado, desse livro, né, da página 33. E é exatamente isso, o isolamento, ele paralisa porque você, na sua no seu delírio de grandeza, por obter o conhecimento, acha que vai fazer isso de forma rápida e acha que não precisa de ninguém, mas na verdade você percebe que muitas das vezes você precisa de um ciclo de pessoas que, estão interessados na mesma coisa que você, e 2, têm o mesmo objetivo, ir atrás da verdade. E é isso, meus caros. Eh, eu queria fazer um episódio mais elaborado, mas eu acho que esse aqui já foi meio que o suficiente para minha pretensão. É um livro muito, muito bom, eu recomendo para vocês. É um livro que vai ajudar muito no desenvolvimento pessoal de cada um, e eu espero que gostem, e eu espero que tenham gostado desse episódio. Espero vocês no próximo. Até mais.